Priscila. Priscila, é responsável por isso. Né? Priscila faz parte é responsável por nos juntar. Sim. Inicialmente. Cada um de nós já tínhamos uma pesquisa. Bom, aí cada um vai falar um pouco da sua pesquisa, mas todas elas se encontravam num processo de autoconhecimento e performance e magia de alguma maneira e interesse pela tecnologia. E aí eu já conhecia todos os três. E com o edital eu achei uma oportunidade de conseguir criar um projeto de alta tecnologia que misturasse ficção científica. E eu não sabia o que eu queria fazer exatamente, mas eu queria fazer alguma coisa ligada à ficção científica e autoconhecimento e autoinvestigação. E aí, por conta do que eu conhecia de cada um deles, eu juntei o grupo. E aí aconteceu a máquina de contato. Eu tenho uma pesquisa há algum tempo com música, performance. E passei por muitas linguagens assim na minha vida, principalmente teatro, performance, os cruzamentos assim entre as coisas, música. Sei que estou dando voltas, enfim, mas... E aí eu já conhecia a Priscila, a gente estava trocando umas ideias, você mostrando textos, super numa excitação, assim, de querer produzir alguma coisa, né? Que, de alguma forma, falasse sobre o futuro, mas buscasse no passado alguma coisa, né? Buscasse na estrutura do inconsciente para falar do futuro, do que vem trazendo a gente até aqui, para onde a gente vai. Tem uma coisa de estar no presente e querer olhar para os dois lados, assim. Então, eu acho que isso de alguma forma começou a despertar em Priscila uma vontade muito forte de realizar alguma coisa que unisse ritual e tecnologia, né? Que unisse uma pesquisa estética também. Acho que era uma coisa também de textos e de filósofos e tudo mais que eu vinha estudando, que falava muito sobre o futuro e possíveis novas organizações de futuro, mas que a gente precisava resgatar muitas coisas do que é arcaico e... Porque não se inventa, né? Não se inventa nada, se reorganiza as coisas, né? Eu acho... Porque existe uma teoria específica que dizem que, tipo, pra gente sobreviver à grande evolução das máquinas, a gente precisa voltar ao nosso contato máximo com a Terra. E aí foi isso, assim, que fez a minha cabecinha, tipo, brilhar, assim. Que eu falei, nossa, aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante, essa teoria, e aí como tirar a arte dessa teoria, assim, sabe? Sim. E particularmente isso fez muito sentido para mim, eu acho para todo mundo, mas eu posso falar de mim, porque eu vinha pesquisando a performance no âmbito de todos os gestos da vida, assim, de como estar na vida, encarando a vida como um ritual, assim, encarando os processos da vida com mais consciência e a partir do momento que você tem mais consciência, você começa a inserir significados, a modificar engrenagens e tal. E acho que trabalhar com performance é muito isso, né? Trabalhar com música é muito sobre ritual, é muito sobre estado, que tipo de vibração a gente lida. Então, acho que foi um convite super apropriado para mim, assim. Eu me senti contemplado por isso, por esse convite. Acho que isso une a gente numa interseção coerente, assim. Sim. Mas eu sinto que, por mais incoerência aparente que haja entre nosso encontro, tem uma coerência muito forte de querer pesquisar como estar junto, gerando novos espaços, gerando espaços que possibilitem a união com a diferença, sabe? Sim, a gente estava vendo umas coisas que a Priscila postava no Instagram, estava bem interessado nela ali e estava acompanhando. E aí, um dia ela postou um negócio e eu falei, uau, esse texto aqui é muito interessante. Era sobre animismo, eu acho. Isso. E aí começamos a falar sobre essas coisas e ela falou, bem paulista, nunca tinham feito isso comigo antes na minha vida. Falou, vamos fazer uma reunião de trabalho, vamos se conhecer.
Eu falei, tá, vamos, ok. Ele nunca tinha me chamado pra uma coisa tão direta aqui no Rio de Vamos Janeiro, tomar um café e tomar um conversar sobre café e falar trabalho. sobre trabalho. Eu falei, perfeitamente, vamos embora. E aí sentamos, tomamos um café nenhum, a gente bebeu a Vera nesse dia, inclusive. Mas saímos dali, assim, decididos que a gente ia fazer um trabalho junto, já tinha essa ideia da máquina e tudo mais. Aí 2 semanas depois a Priscila me ligou assim, em crise, porque de vez em quando a pessoa tem umas crises. Ela me ligou em crise. Não desisto, não consigo escrever esse negócio, é impossível, não quero mais, não dá mais. Aí eu falei, então vem aqui que eu vou fazer um negócio com você. E aí eu peguei essa ideia dos estágios não ordinários de consciência, né? Eu trabalho muito com Ganesha, né? Que é uma divindade hindu, e que é o removedor de obstáculos, né? E a gente fez um grande ritual pro Ganesha, eu e ela, com café e canela, umas coisas lá e tal, e fizemos um brainstorm. E desse brainstorm começaram a surgir ideias. E foi uma forma de abertura de processo através desses estágios não ordinários que foi gerando material e através desse acúmulo de material que foi sendo gerado, a gente começou a olhar e falar, opa, peraí, se a gente começar a tirar aqui, tem algumas coisas que interessam aqui no meio, né? Aí depois eu fui apresentado no Ágil Azul e nos sentamos nesse mesmo dia e continuamos falando e na verdade em uma semana, através de coisas que passaram desde de rituais como esses, assim, depois no final de semana eu e nós fizemos um ritual também, no qual a gente já começou a entrar em contato com essas personas que aparecem nas nossas máscaras. Elas já apareceram desde o começo, antes da gente colocar o processo no edital, essas pessoas já começaram a aparecer. E então eu acho que de alguma maneira o que foi dando a liga e movendo a massa desse trabalho que a gente estava fazendo foram esses processos rituais e esses processos de penetrar e mover estados não ordinários de consciência. Foi isso que foi gerando a nossa percepção do que de fato seria a coisa. Por um tempo, né? Obviamente. Depois, em dado momento, quando a gente já tinha entendido o que era e estava dentro do processo de criação, aí começou a ser um pouco sobre cortes, né? Como que a gente vai ter que tirar aqui para poder o trabalho continuar acontecendo, né? Eu acho que... Mas até esse ponto, num ponto de acumulação, né, que foi necessário inicialmente, a gente estava fazendo essa acumulação através de processos de catarse, de consciência alterada, de auto-investigação. Gostei muito disso. Auto-investigação, é isso. Assim. Esse trabalho trouxe muito um pouco de cada um e eu acho que é por isso que, tipo, as máscaras, eu já tinha trabalhado com máscaras no âmbito de preparação do ator mesmo, de trabalhar com máscaras teatrais. No Age, que é pintor e escultor, e agora você descobriu escultor e depois a gente volta, depois a gente chega aí. Não, vocês vão ver, cada máscara foi esculpida por Noage. E aí Azul com a música e João com esse processo mágico, assim. Aí a gente falando o que cada um fazia e o desejo com que trabalhar, a gente foi juntando as pecinhas. Parece que se deu de uma maneira muito clara, porque assim, foi tipo 2 dias juntos, conversando e falando muita besteira, falava uma viagem muito grande, todo mundo ria e não, isso fica. Quando viu, surgiu de uma maneira, me pareceu bem orgânica, assim, né? Foi tipo... Foi uma conversa intensa, assim, muito viva, assim. Eu lembro de estar muito feliz nesse primeiro encontro da gente, sabe? Deixa eu ver que eu não falei nada até agora. Assim como o Pri também tinha tido uma experiência com máscaras, né? Eu venho do teatro, mas trabalho com artes visuais, assim, pintura e agora escultura por conta desse projeto. Descobri, creio que um dom, assim mesmo. Muito maravilhoso, né? E a primeira etapa das máscaras é a argila, assim, né? Então, realmente é um contato ali com a terra, assim, de alguma maneira... Que tem a ver com o conceito todo, né? Sim. Hoje em dia fala que somos um coletivo que cria máquinas. E essa é a nossa primeira máquina. Sim. Que é a máquina de contato. Então, tudo que acontece ali é para isso. Para que haja contato entre as pessoas, entre os seres... de uma maneira profunda e verdadeira e orgânica, o mais orgânica possível. Acho que esse é o conceito geral, assim, do que é a máquina. É uma máquina de contato. A gente quer que isso aconteça. Nesse campo que eu pesquiso, né, com os estados não ordinários de consciência, a gente fala que tem 2 caminhos para você chegar num estado não ordinário. Ou é o caminho inibitório ou o caminho excitatório, né? O inibitório é aquele que suprime os sentidos.
Então a meditação, o tanque de isolamento sensorial, sei lá, por aí vai. Isso é como você inibe dessa forma, né? Você entra em transe pela ausência de coisas. E o outro é o transe excitatório, que é o transe dos tambores, que é o transe da música eletrônica, que é o transe até das igrejas evangélicas, com o cara cantando e com todas as luzes piscando ali em cima. Tudo isso são transes excitatórios, né? Então a nossa ideia, para mim pelo menos, é um transe excitatório que ele gera uma experiência de percepção da alteridade do outro naquele espaço. Assim, simples assim, né? A gente já tinha uma ideia muito clara de que seria um processo de uma performance, não exatamente uma performance, né, mas um ambiente onde o dado performativo se torna mais claro, que de alguma forma obriga os outros a performarem junto com a gente, né? Sim, uma participação ativa de quem vem. E que isso incluiria o outro, assim, isso sempre foi assim, a ideia era trazer para dentro desse espaço, trazer para dentro de um rito, né? E aí eu acho que isso é um dado interessante também, né? Porque o rito, ele é a atualização do mito, né? O rito é aquilo que se vive para você se colocar dentro do mito, né? Que lindo isso. Isso é Joseph Campbell. Muito bom. Joseph. Então, assim, o que a gente fez também no nosso processo de pesquisa foi um processo de produção de uma cosmogonia, né? A gente buscou personagens que não existiam antes disso e a gente buscou esses personagens através de transe do nosso próprio corpo. Existiam em algum lugar. Agora eles existem. Agora eles existem. Não para além da gente. Não né? em Malkuth. Não. Enfim, e a gente encontrou esses personagens. Então, quando a gente encontra esse personagem, a gente cria como se fosse um Olimpo, né? A gente cria um universo desses deuses. E então a nossa ideia era criar ao mesmo tempo um universo mitológico desses personagens e um rito que trouxesse esses personagens para dentro da vida da pessoa que pudesse experimentá-los, entendeu? Você entra ali, você vai ver, eles têm nomes engraçados, né? O Moleque Meleca, a Cigana Galáctica, a Loba. A mulher loba indígena, não sei qual é o nome dela. A mulher loba indígena. É a mulher loba. É a mulher loba. Buba Sapo. Buba Sapo. Eles são bem engraçados, eles são meio pop, assim, sabe? O próximo passo agora O mundo todo. o mundo todo. Não, eu ia falar uma coisa muito séria, que é fazer história em quadrinhos do Moleque Meleca, o cartoon dele, porque ele é uma esponja latino-americana e ele deve ser respeitado.